Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estaremos falando dela, da lindíssima da Raid Mary. Ela é a nossa novíssima personagem do jogo. A segunda limitada, né? É uma nova personagem limitada. Sendo da classe Ranger e do elemento Passion, né? Então, ela é uma atacante aí que normalmente funciona com bullets, né? Bullets. Normalmente os Rangers que a gente vem recebendo funcionam com a mecânica de bullets, né? Ela é um pouquinho diferente por não ser bullet, mas a mecânica é bem semelhante também, tá? Ela funciona com mecânica de descarte. E a gente vai ver agora nas cartas, né? Ah, um detalhe, né? A minha tá level 61 porque no conteúdo novo a gente consegue umas expansões de level aí. Então, isso vai ficar pra outro vídeo, mas só esse detalhe que vocês podem perceber de estranho aí. Vamos lá. As cartas de start, né? A gente tem aqui Sword Flash. Sword Flash é uma carta de ataque, dá 119 de dano e aumenta em 30% o dano para Effulgent Blade por um turno. O que seria Effulgent Blade? Seria a principal mecânica da personagem, tá? A gente vai ter ela voltada em base dessa mecânica. Essa seria a bullet dela, né? E ela vem com uma tag nova, tag Linked. O que Linked faz? Quando essa carta é usada manualmente, você descarta todas as cartas que estão linkadas estão linkadas a ela na sua mão. Então aí você vai criar uma corrente de descarte que possivelmente vai ativar alguns efeitos aí. Por exemplo, se você tiver alguma carta linkada a essa Effulgent Blade, quando ela for descartada, ela vai ativar o efeito de 151 de dano extra aqui, tá? Mas vamos ler a carta por completo. A tag é Linked, 151 de dano, e quando essa carta é descartada, 151 extra de ataque a um inimigo aleatório. Lembrando que essa carta ela não é movida para pilha de compra quando rola o embaralhamento, né? Então ela sempre vai estar ali no cemitério. A não ser que você tenha algum efeito que você consiga comprar ela de novo. Mas enfim. Essa vai ser a mecânica principal. É sempre os descartes dela, né? Aqui, Sword Barrier é a carta padrão, né, dos decks. A carta básica que ou é Shield ou é Heal, né? Então, isso é muito não tão importante assim. Uma das principais cartas do deck, Sword Rain. A tag Linked também, 101% de dano. Duas vezes aqui. Com o Attunement de criar mais uma Effulgent Blade. Então aí, sempre que você usar ela, você vai estar criando uma Effulgent Blade linkando, né, basicamente. Quando você está usando, não. Quando você puxa ela, né, quando você comprar a Sword Rain, você já vai criar uma Effulgent Blade na sua mão. Então já vai procar aí a linkage das duas, né? Então é muito interessante. Vamos ver as epifanias, né? As epifanias tem algumas bem interessantes, eu testei bastante já a personagem em vários conteúdos diferentes. Mas as que eu mais achei interessante foram a primeira, a terceira, ela é interessante para deck de OTK. O que seria o OTK, né? O One Turn Kill, né? Os decks que você dá muito dano em um turno para destruir alguns monstros e tudo mais. Seriam as builds de showcase, né? Pra você ver aquele dano enorme subindo na tela. É interessante em alguns conteúdos, mas não vai funcionar em todos, né? Eu acho que a A1 é uma das mais consistentes aí. As outras têm um custo muito alto e não que não sejam interessantes, mas dependendo da build vai ser bacana. A 4 ela é interessante também por aplicar Retrieve nas cartas, então você acaba criando duas Effulgent Blades
E tendo Retrieve nela, você vai criar mais 2 vezes, né? Então você vai criar 4 Efficient Blades na mão. Então parece interessante. Eu não peguei essa. Não tive a sorte de pegar essa epifania. Tem algumas epifanias que não vieram pra mim. Por mais que eu tenha jogado algumas diversas vezes as calls. E a quinta, com a tag Final, eu acho meio complicado. Principalmente batendo em todos os inimigos, que ela é uma personagem que não necessariamente tem esse problema de só ter um alvo. Afinal de contas, as Effulgent Blades elas atacam alvos randômicos, então você acaba batendo em área. Então eu acho a 5 meio complicada. As outras são mais interessantes. A segunda, adicionando o hit por cada Effulgent Blade na sua mão, por mais que ela tenha custo 2, ela pode acabar sendo uma carta interessante para bater um dano legal. 227 de dano, por mais um hit para cada Effulgent Blade na mão, pode ser interessante. Vamos lá. Hero to All. Ela tem a tag Quietus, tá? Então, quando ela for descartada, ela ativa o efeito normalmente. Aparece aqui como Linked porque ela aplica Linked, né? As 3 cartas que você compra no turno. Então, você pode gastar ela, você pode descartar ela para conseguir comprar 3 cartas e ativar o efeito dos Linkeds, né? Ela é a carta que vai fazer seu deck rodar, basicamente. As epifanias são interessantes. Eu gosto bastante das que tem tag Linked Quietus, que você consegue descartar e ativar elas em si. Mas tem muitas outras opções. Principalmente as de haste, né? Que não vão gastar aí o turno do inimigo, então você consegue ciclar elas bastante. E eu uso bastante essa daqui. E a primeira e a segunda. Porque dá pra aplicar bastante linkage nas cartas de um custo na mão, então você consegue às vezes descartar a sua mão inteira em alguns casos, dependendo de qual time que você tá usando, né? Mas as outras são bem interessantes também. Essa daqui, a quinta, é pra puxar 2 cartas de ataque da personagem. Tem que tomar muito cuidado, porque dependendo das epifanias que você pega, as cartas mudam de skill, de ataque pra skill. Então essa carta, eu digo porque eu já fiz isso. Eu digo porque eu já fiz isso, né? Então assim, dá pra bricar o boneco da personagem, o deck da personagem. Se você selecionar algumas skills diferentes, a ideia era boa, mas a leitura faltou. Então assim, essa daqui ela é interessante se você escolher algumas epifanias que fazem a carta efetivamente ser de ataque. Aqui você consegue selecionar, a quarta você consegue selecionar, né, uma carta da pilha de descarte ou da pilha de compra e aplicar linkage naquela carta, movendo ela para a mão. Então ela é bem interessante também, dependendo do deck que você está formando, né? E a 3 ela tem a tag haste e você compra uma e aplica Linked e Quietus a todas as cartas na mão. Não, você aplica Linked às Quietus na sua mão. Então é bom quando você estiver usando algum deck de algum personagem que tenha as tags Quietus também, por exemplo, a Diana. Próxima. Thread of Light. Ela é basicamente uma cartinha aí que ajuda a dar nuke, entre aspas. Ela te ajuda a dar muito dano, né, em algum alvo e aumenta, né, o dano das cartas linkadas consecutivamente das Efficient Blades, né. Vamos lá para as epifanias. Nem falei a carta, né. Ela dá 151% de dano, mais 120 de dano por cada carta linkada na mão. Então ela consegue chegar aí a uns 1000 e pouco de dano, dependendo de quantas cartas linkadas você tem na mão. Epifanias. A Epifania 1, ela é legal.
ela é basicamente um buff, né, na carta normal, na carta padrão, então ela vai aumentar bastante o dano. Dá pra chegar, sei lá, 1500, 1800, 2k, dependendo de quantas Linked Blades você tiver na mão. Então é bastante coisa. A segunda, 378 de dano. E se 3 cartas ou mais estiverem licadas na sua mão, você triplica o dano. É bacana, eu já peguei esse. Apesar de que eu prefiro o primeiro em relação a esses dois. Mas ela é legal. Lembrando, a primeira tem a tag Linked só. A segunda tem Linked Haste. Então, se você usar ela, você não diminui o turno do inimigo. A terceira, Linked Quietus. Então, se você descartar ela, ela vai funcionar do mesmo jeito. Essa é uma das que eu acho mais interessantes. Eu gosto bastante da primeira e da terceira. 126 de dano, ela diminui um pouco o dano, mas se essa carta estiver na mão ou no cemitério, você aumenta 80% de dano as cartas linkadas. Então, assim, ela vai ter efeito tanto na sua mão quanto na discard pile, né, no cemitério. Então, é bem bacana, eu acho bem interessante. A Epifania 4 ativa todas as cartas linkadas na mão sem descartá-las. Também é interessante dependendo do deck que você está fazendo, mas ela tem um custo bem alto, então é dispensar. A segunda, quando é usada manualmente, 441% de dano duas vezes. E quando essa carta é descartada, 378 de dano a todos os inimigos. Aqui entra também, ela é Linked Unique, né? Aqui entra aquele caso também de que tipo, a personagem não precisa desse dano em área. Eu não acho muito interessante. Mas, dependendo da build, pode ser que você faça uma build aí de dano em área, ou que se aproveite dessa mecânica de dar bastante dano em área que a personagem tem. Mas eu acho que ela não precisa necessariamente disso. Ela funciona bastante só com essas porcentagens de dano, por exemplo, da primeira e da terceira aqui. Mas é uma possibilidade de build, ok? Efficient Expansion, uma das cartas core aí dela, que você sempre vai querer ter uma ou duas cópias, dependendo do deck que você estiver fazendo mais, principalmente se você estiver fazendo deck de showcase, talvez. Mas vamos lá. Custo 2, né? Ela tem a tag Quietus, então ela ativa quando você descarta. Ela cria duas Efficient Blades e dá mais 50% de dano para elas por um turno. Então, aí se você descartar, ela vai ativar o efeito, então ela vai criar duas Efficient Blades na mão e vai aumentar 50% o dano delas. Bacana, interessante. Ela faz o seu deck girar, ela te dá uma consistência maior por criar Efficient Blades, né? E vamos para Epifania. Epifania 1, ela já pega a tag Linked Quietus. Então ela cria duas Efficient Blades, aumenta o dano em 70% para elas durante um turno. Gosto bastante dessa, mas tem mais interessantes. Segunda, perde a tag Linked, só fica Quietus, cria duas Efficient Blades e dá mais 200% de dano para a próxima Efficient Blades, e ela cria para as próximas duas Efficient Blades, né, no caso. É que a descrição tá meio esquisitinha, mas é isso, basicamente. Só que é só para as próximas duas. Então, mas é um dano considerável, um aumento de dano considerável. Essa daqui pode poluir muito sua mão, dependendo de como você tá usando a personagem. Ela cria muitas cartas, tá? Às vezes você não vai conseguir usar direito essa daqui, mas é possível, dependendo do deck é possível. Tag Linked, ela cria Efficient Blades por cada carta linkada na sua mão. Por cada Linked card, né? Então, se você tiver 3, ela vai criar 3. Se você tiver 4, ela vai criar 4. Então ela consegue poluir muito sua mão. Às vezes você nem vai conseguir criar tanta carta quanto tá linkado na sua mão. A quarta Epifania, Linked Quietus. Essa é a carta do Showcase, ok? Cria 6 Efficient Blades na pilha de descarte. Ou seja, você consegue criar muito Efficient Blades na pilha de descarte. Se você tiver 4 cópias, você vai conseguir criar até 24.
por basicamente turno. Não vou falar turno, porque nem todo turno você vai conseguir comprar 4 dessa. E considerando que ela é Linked Quietus, você consegue comprar e descartar elas, né, pra ativar os efeitos. Mas assim, você vai conseguir criar 12 em um turno tranquilo. Tranquilamente. E uma das que eu acho melhor, que até agora eu também não peguei, é a Epifania com Upgrade, né, que é a quinta Epifania. Quietus e Unique. No começo do turno você cria 2 Efficient Blades e aumenta 50% de dano pra toda Efficient Blade. E não tem turno, então você aumenta 50% de dano para essas criadas, para qualquer Efficient Blade, né, no caso, que foi criada. Então, diferente dessas aqui que aumenta por um turno, essa daqui aumenta direto, 50% para as criadas. E toda vez, todo começo de turno, você vai criar 2 Efficient Blades. Então, você sempre vai ter Efficient Blades para descartar e ativar os efeitos da personagem. Então ela deixa o deck bem consistente, por mais que crie um certo flood ali de Efficient Blades aí, talvez na sua mão, dependendo de quais epifanias você escolheu. Efficient Compression. Essa carta aqui, ela é muito importante, tá? Vamos ler como ela funciona aí. Quando ela é movida pro cemitério, você ganha uma Efficient Light. Ela é Unique Linked Retrieve 3. Então ela vai voltar para sua mão aí 3 vezes. Como funciona a Efficient Light? Quando a Efficient Light estaca 3, muda a Efficient Compression na Efficient Release. Pela ativação, ela remove o efeito da Efficient Light. Então, quando você estaca até 3, né, quando ela volta para sua mão 3 vezes, ela vira Efficient Release. Ela é unique, né, então só pode ter uma no deck. E você não pode, ela é unusable, então tipo, você não consegue usar ela. Você pode descartar para ela dar o retrieve mais rápido, mas você não consegue usar, né? E o Efficient Release, que é a carta aí da showcase, dos showcases aí, dos nukes, números absurdos, muitos números. Pra quem gosta, né? A carta do OTK. 882% de dano. Aí você vai dar Exhaust em todas as Effulgent Blades no cemitério, ganhando mais 120% de dano por cada uma que foi exaustada. No final do turno, você muda essa carta para Effulgent Compression de novo. Ela é tag Unique. Então, assim, dependendo de quantas Effulgent Blades você tiver no cemitério, você vai aumentar o dano dela em 120%. E ela já tem um dano alto, né? 882% de dano. Então, assim, tem 10, já vai ser 1.200% a mais de dano. Tem 20, 2.400% aí de dano. E assim vai até você tiver paciência de destacar. Dá pra dar muito dano. Muito dano. Muito dano. Muito dano. E essas são as cartas dela. Eu tenho algumas animadas já, né? Reparem que as porcentagens podem estar diferentes e alguns efeitos podem estar diferentes porque a minha está com alguns Ego Manifestations, né? Falando em Ego Manifestation, tem alguns que são muito bons. O primeiro é muito bom. O sexto é muito forte. O sexto vai literalmente mudar a Efficient Blade para uma carta de todos os atributos, então ela sempre vai bater em qualquer elemento que você tiver. E toda vez que uma Crimson Blade é ativada, aumenta 40% de dano, a Crimson Blade já tá no máximo 480%. Então é bastante coisa. A E1 e a E6 dela são muito fortes. Parceira dela, a Sylvia. Vamos lá. É uma parceira para Ranger, obviamente. Ela foi lançada junto e para a Hidmare. Os efeitos dela. Ah, tá, calma. Antes de mais nada, esqueci da Ego Skill, né? Esqueci da Ego Skill dela, desculpa. Elysium of Blades, 600% de dano e mais 100 de dano para cada carta que foi descartada nessa batalha, até no máximo 30 cartas. Então é uma carta aí que vai bater muito forte também. É uma carta não.
é um efeito que vai bater muito forte, né? É uma skill que vai bater muito forte. E ela tem um custo de 5. Então é um custo razoável, mas ela bate muito, dá pra bater muito. 30 cartas não são nada pra Raid Mare, dependendo da build você consegue alcançar essas 30 cartas muito rápido. Principalmente se for aquela build showcase, né? Que você cria muita carta no cemitério. Voltando pra parceira. Efeitos base, né? Se ela tiver equipada em um Ranger. Aumenta o dano do combatente em 16%, o ataque, né, do combatente em 16%, e toda vez que o combatente equipado usar cartas manualmente ou elas forem descartadas, você ganha um Zephyr. Quando o Zephyr chega a 3 stacks, você aumenta em 20% o critical damage do combatente equipado. O que o Zephyr faz? Ele dá mais 15% de dano ao combatente, as cartas de passion do combatente que está equipado e até no máximo de 3 stacks, né? Então, comba perfeitamente, né, com a Raidmare, não tem nem o que falar sobre. É uma combatente feita, né, pra... É uma combatente, não. É uma parceira, né, feita pra Raidmare. Vai aumentar seu dano crítico, vai aumentar o dano causado. Então, não tenham dúvida. Se vocês conseguirem pegar as duas, peguem as duas. Elas vão ser muito boas. Dá pra usar a Sylvie em outros personagens, né? Por conta dos efeitos de Passion. Mas... pelos outros efeitos, acaba sendo mais interessante, né? Não que os personagens que vão usar Link, né? Mas pelo ataque e por esse efeito aqui também, né? Porque ela já consegue usar, ela já consegue linkar as cartas pra você, né? Então ela acaba sendo usável até por alguns outros combatentes, por mais que ela não vá estacar o Zephyr em 3, né? Então, bom, ela é usável, ela é muito usável pelos stats, pela passiva de pelo menos os ataques e as cartas linkadas, né? Aqui. Vamos lá, Ego Skill de custo 2. Você seleciona duas cartas da sua mão e aplica Linked, né? Se as cartas são do combatente equipado, aumenta 10% de Critical Damage para cada carta que foi equipada, que foi linkada, né? Então aí já é um buff já é um buffzinho, né, de 20% no critical damage a mais aí fora a passiva da própria parceira. Então, tudo isso colabora para a personagem causar muito dano. Ela é uma personagem que tem um potencial de dano altíssimo, tem muito potencial de dano. Ela consegue ser um DPS muito muito consistente, tá? Por isso que eu recomendo altamente que vocês peguem. Os times que encaixam bem com ela, por exemplo, são Cassius. Se você não tiver algumas personagens aí de rank 5, Cassius e Nia são muito fortes com ela. Rey dá pra você usar pra aumentar o potencial de dano ainda mais, assim como Cassius. Cassius, aumentando a moral do time, ele consegue ajudar ela a causar danos absurdos. A Diana é interessante também, é divertido jogar de Diana com Raidmare. Elas combam muito bem por conta das tags da Quietus, das ressonâncias que a Diana consegue colocar no inimigo. Então é bem divertido usar as duas. Se você tiver pego as duas, é muito interessante usar elas junto. Eu acho que vale a tentativa, é bem divertido, é bem engraçado ver elas atacando muitas vezes. Mas se você só pegou a Raidmare, pode ficar tranquilo, você consegue usar com Nia e com Cassius, que são personagens 4 estrelas que você vai conseguir muito tranquilamente aí no decorrer da sua jornada no jogo. E você pode usar ela com qualquer suporte, né? Ela consegue ter esse dano para carregar o seu time durante
as fases aí do jogo, os conteúdos no geral. Então, fica a dica, pega a personagem, não perde tempo, ela é limitada, a gente não sabe como do limitado volta. E é isso, basicamente. Tamo junto e até a próxima.